Fala turma, tudo bem com vocês? Meu nome é Jonathan Rodrigues, sou professor de Geografia aqui do canal Regionalizando-se. Hoje a gente vai continuar o conteúdo relacionado ao oitavo ano do ensino fundamental. A gente vai falar um pouquinho sobre um mundo desigual. A gente já aprendeu sobre o que é regionalizar, a gente já aprendeu sobre um pouquinho sobre Guerra Fria, a gente já aprendeu inclusive através do documentário do canal Nostalgia a respeito das diferenças entre capitalismo e socialismo. Já expliquei um pouquinho para vocês sobre as premissas básicas do capitalismo e socialismo. Sugeri um vídeo que vocês aprenderam basicamente o que era essa diferença entre socialismo e comunismo. E a gente vai continuar falando sobre o mundo, né? Dessa vez falando sobre a desigualdade dele. Aí vocês conseguem perceber um bolo onde a maior parte da fatia está concentrada em poucos países, né? A gente tem a França, o Canadá, a Itália, a União Europeia como um todo, o Japão, os Estados Unidos, o Reino Unido, concentrando a maior parte do bolo, enquanto a maioria dos outros países está concentrada apenas com uma fatia dele. É basicamente isso que acontece nas relações nas relações político-econômicas, principalmente econômicas, no mundo. Isso tem história, isso tem um motivo e isso também tem consequências, beleza? Primeira coisa que a gente deve analisar é que essa diferença entre os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos, ela se dá através de índices. O primeiro deles é o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que é basicamente, né, uma soma aí, um produto, na verdade, de três índices relacionados à saúde, à educação e à renda. E aí a gente tem o Índice de Desenvolvimento Humano e ele está dizendo aí, né, é considerado perfeito e 0 é considerado ruim. E a gente tem aí os países, eles têm essa diferenciação. Vocês percebem, por exemplo, que os países ao norte do mundo, né, a maioria deles, está com uma cor mais escura, ou seja, possuem um número mais próximo de 1. Ou seja, são países de IDH mais alto, são países que têm um índice de desenvolvimento humano mais alto do que países, por exemplo, como a África. Veja como os países da África eles são clarinhos, né? São tão clarinhos que chegam a ficar na faixa de menos que 0,48. Né? E isso nos reflete a sociedade, isso é um reflexo da sociedade que vive nesses lugares, né? E das relações econômicas que existem entre essas regiões, beleza? E um outro índice é o índice de Gini, o coeficiente de Gini. O que ele diz? Ele diz assim, olha, quanto menor o percentual, esse é meio que o contrário. Quanto menor o percentual, significa que a população ela tem uma renda equivalente, ou seja, se for 0%, todo mundo ganha a mesma coisa, tá bom? E se for 100%, professor, se for 100%, uma pessoa só concentra toda a renda. Isso significa dizer que quanto maior esse número, quanto maior esse percentual, né? Que aí não está em percentual, mas está em número decimal. Então, quando mais próximo de 1, maior é a escassez e a desigualdade na renda. Quanto menor esse número, quanto mais clarinho o mapa for, mais próximo é a renda de todos os habitantes desse país. E o que reflete isso? A gente consegue perceber que o Brasil, por exemplo, concentra pelo menos mais que 50% da sua renda em uma parte apenas da população, né? Então, a gente tem esse coeficiente de Gini, esse índice de Gini, mostrando que nesses países, né, que são mais escuros nesse mapa, toda a parte do bolo está concentrada cada vez em menos pessoas, né?
toda a parte da riqueza desses países está concentrada em cada vez menos pessoas. E a gente consegue perceber países clarinhos, como a Austrália, por exemplo, como os Estados Unidos, que tem um coeficiente baixo, ou seja, as pessoas elas ganham um valor parecido, né? Não existe tanto a desigualdade como em países como, por exemplo, africanos ou sul-americanos. Beleza? Esses dois índices eles nos refletem a uma divisão que é a divisão norte e sul. A divisão norte e sul ela é basicamente a divisão entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Professor, é hemisfério norte e hemisfério sul? Não. Hemisfério norte e hemisfério sul se refere à orientação e à divisão do mundo planificado no mapa mundi. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós estamos aqui falando de relações sociais e econômicas. E a gente tem que lembrar que esses países eles têm sim diferenças e essas diferenças precisam ser exibidas. Professor, o que significa o norte e o que significa o sul? Basicamente, meus alunos, é simples. Os países ao norte são os países desenvolvidos e os países ao sul, os países subdesenvolvidos. Professor, essa linha aqui está fazendo umas curvas aí, está meio estranho. A Austrália está no sul e meio que foi resgatada ali pela linha. É isso mesmo. Essa linha é sinuosa justamente porque ela vai pegar o Japão e vai puxar para o norte. Justamente porque ela vai pegar a Austrália, né, e vai puxar para o norte. Assim como, por exemplo, países que deveriam estar no norte, se a gente fosse comparar com a questão cartográfica, estão no sul, como por exemplo o México. O México faz parte da América do Norte, está depois da linha do Equador, está no hemisfério norte na questão cartográfica, mas na questão geoeconômica está no sul, né? Esses países concentram, esses países de cima, os países do norte, eles concentram a maior parte da riqueza, eles têm um índice de Gini baixo, um IDH alto, né? Todos esses indicadores que a gente consegue mensurar e perceber através do mapa e dessas relações. Mas, professor, todos os países da região norte são bons, são ricos, são desenvolvidos? Não. Queria destacar aqui a Rússia, né? A Rússia. E gostaria de destacar o seguinte, esses três países aqui. A Armênia, que fica aqui, beleza? O Cazaquistão, que é esse grandão aqui, né? O segundo maior que a gente consegue visualizar aqui. E o Tajiquistão, que fica aqui. Esses três países eles têm profundas desigualdades sociais. Eles têm muita dificuldade, mas eles são países que ainda estão na linha, acima da linha, ou seja, ainda são países do norte. Isso significa dizer que mesmo no norte existe desigualdade entre os países, existe diferença entre os países, assim como também no sul. A gente sabe que o Brasil é considerado um país rico se compararmos com muitos países africanos, como por exemplo o Zimbábue. Ele é um país extremamente pobre se comparado ao Brasil. E os dois estão abaixo da linha. Beleza? Isso significa dizer que, mesmo dentro de um mesmo grupo, existem as desigualdades econômicas e sociais, ou que a gente pode chamar também geoeconômicas. E aí a gente tem aí uma questão da desigualdade nos países desenvolvidos. Existe uma organização muito importante que se chama Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, e ela traça alguns objetivos para esses países aí que têm maior dificuldade, mesmo esses países desenvolvidos que têm maior dificuldade. A primeira delas é remover as barreiras à progressão de mulheres no mercado de trabalho, ou seja, ainda existe em alguns países essa dificuldade das mulheres se integrar no mercado de trabalho. E aí isso está tentando está tentando ser retirado através da OCDE, dessas atitudes, dessas ações. Nós temos
O foco em empregos que ofereçam carreira e possibilidade de crescimento profissional, um incentivo a isso aí, também nesses países. A promoção da educação e do potencial dos jovens para lhes proporcionar oportunidades de mercado de trabalho, ou seja, ações sociais, de emprego, de renda, de educação, que são comandadas aí por essa organização, a OCDE, para que a gente possa, para que esses países, na verdade, possam melhorar e amenizar suas desigualdades, né? E a distribuição de renda, a redistribuição de renda via impostos e transferências. É importante a gente perceber que os países desenvolvidos eles têm aumentado a sua desigualdade, eles têm aumentado o seu índice de Gini. E é uma preocupação da OCDE fazer com que essa curva que está em alta, ela desça. Que as desigualdades elas sejam cada vez menores. E aí é importante todas essas ações aí que a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, tome. Essas atitudes são extremamente importantes. É importante a gente lembrar também, turma, que a colonização ela tem sim o seu impacto, ela tem sim a sua parte da culpa de toda essa desigualdade. E a diferenciação na colonização também tem um papel fundamental aí. A gente sabe que os países, principalmente da África e da América do Sul, eles foram extremamente colonizados e explorados. E seus recursos naturais eles foram completamente roubados pelos países europeus, né? Na época do período colonial. E isso nos traz uma série de consequências que nos trazem ao que a gente vive hoje. Beleza? Como, por exemplo, a Divisão Internacional do Trabalho, que dava ao Brasil uma função simples de execução ali, de retirada de matéria-prima e recursos naturais. Então a gente tem a colonização como sendo um fator importante. Existe, claro, também a diferença na colonização. Por exemplo, a colonização do Brasil ela foi para a exploração. A colonização dos Estados Unidos ela foi para povoamento. Então existe também essa diferença na forma de colonização que também causou essa diferença que a gente vê hoje entre Brasil e Estados Unidos, por exemplo. Uma diferença simples aí de se perceber. De que forma nós podemos descobrir se o país é desenvolvido ou subdesenvolvido? Como é que a gente analisa isso? A gente pega um país qualquer e como é que a gente sabe se ele é desenvolvido ou subdesenvolvido sem mesmo olhar no mapa? Os países desenvolvidos eles têm o predomínio das atividades industriais e serviços. Então a maioria das atividades está concentrada aí. A maioria da população ela é concentrada em áreas urbanas. A produtividade agrícola ela é alta e ela tem muita mecanização. É muito moderna. Principalmente os países da Europa têm uma mecanização fascinante. E essa mecanização, né, do agronegócio ela contribui também para que a gente entenda que esses países eles são sim desenvolvidos. A gente tem um elevado nível de vida da população, né? Uma expectativa de vida alta, uma escolaridade alta, saneamento básico, e aí a gente tem uma boa infraestrutura. Acesso à educação, acesso à saúde, acesso a empregos, né? E a gente tem um baixo índice de crescimento populacional e analfabetismo. Poxa, professor, mas as populações ricas elas crescem pouco, exatamente. Quanto mais a gente vê, por exemplo, uma pirâmide etária afunilada, mais o país é subdesenvolvido, porque ele tem um crescimento populacional alto, porque tem muita gente nascendo, né? E pouca gente em idade avançada. Ou seja, a expectativa de vida é baixa e a taxa de natalidade é muito alta, né? E aí a gente tem os países subdesenvolvidos, a concentração de renda ela é diferente, né? Existem elevados índices de mortalidade infantil, existem baixas taxas de escolaridade,
uma alta taxa de analfabetismo, por exemplo, um elevado percentual de habitantes vivendo abaixo da linha da pobreza e contrastes socioeconômicos marcantes, né? Que a gente consegue perceber olhando apenas. A gente consegue perceber apenas observando. Como, por exemplo, essa imagem aqui, que é do Brasil. Essa imagem, ela fica lá em São Paulo, essa paisagem, ela fica lá em São Paulo. E aí é a área do Morumbi, de São Paulo. E a gente consegue perceber claramente uma divisão na paisagem, onde a gente vê as casas de pessoas com alto poder aquisitivo, né? Os prédios, na verdade, as piscinas, as varandas. Olha, todas as varandas aqui tem piscina, olha que interessante. E as casas paupérrimas nessa área aqui. A gente consegue perceber isso claramente olhando a paisagem. Essa desigualdade evidente nos diz claramente, esse país é subdesenvolvido, olha isso aqui. Então é dessa forma que a gente encerra a aula de hoje, falando sobre essa divisão e essas desigualdades, porque sim, elas existem. O mundo não é mil maravilhas e essas desigualdades elas são presentes no mundo hoje. E é importante que a gente as compreenda para que a gente se torne seres humanos melhores e mais conscientes, principalmente daquilo que a gente vê e ouve. Porque a gente sabe que as condições elas não são iguais para todos os países. Os países eles não têm as mesmas oportunidades. E isso determina muito como esses países se comportam. Beleza? Um forte abraço, deixe seu gostei, se inscreve no canal, deixe seu comentário caso tenha tido alguma dúvida. E forte abraço. Tchau, tchau.